Êxodo capítulo 29, nós começamos aqui a entender como os sacerdotes eles eram consagrados, tá? Então, obviamente que nós falamos aqui nos capítulos anteriores que então Deus fala para Moisés, olha, chama Arão e os filhos de Arão para serem os sacerdotes aqui do tabernáculo, e aí Deus ele diz o seguinte, olha, como é que você vai fazer para consagrar esses sacerdotes? Qual é o rito? Qual é a liturgia, assim por dizer? Claro que Deus não disse literalmente a liturgia, mas uma vez que ele dá detalhes de como deve ser feito, é isso que nós entendemos. É algo litúrgico, é algo que deve acontecer em sequência, em regra e como um mandamento que Deus estava dando aqui. Então ele diz o seguinte, ó, você vai trazer ali os sacerdotes, você vai pôr aquelas vestes a quais foram produzidas, vai colocar sobre eles, e aqui acontece aquele primeiro cenário de derramar o óleo sobre a cabeça dos sacerdotes, ou seja, a consagração. Ela acontece com esse derramamento de óleo sobre a cabeça das pessoas. Daqui nós já sabemos que muitas heresias já saíram, não pelo que está escrito na Bíblia, mas pela leitura que muitos fazem desse tipo de coisa. Então tem gente que acha que tem que sair ungindo todo mundo. Então calma, a gente vai chegar lá. Mas aqui nós vemos que esse rito de ordenação, esse rito de consagração, primeiro não é um pecado, como muitos demonizam, quando você fala que você faz parte de uma igreja, que tem ali uma liturgia, e que quando vai ser alguém ordenado para algum tipo de sacerdócio, que a gente fala hoje que seria o serviço cristão, um presbítero, né, o pastor, alguma coisa desse tipo, e aí vai ser feita como se fosse uma formalização disso, tem gente que fala, mas isso é coisa de religião. Não, está na Bíblia. Os primeiros sacerdotes que nós estamos vendo aqui passaram por isso, está muito claro. Então aqui o Senhor ele dá riqueza de detalhes de como deve ser feito esse ritual, de que forma isso vai permanecer para as futuras gerações, até mesmo as vestes, por exemplo, né, ele fala aqui no versículo 29 que as vestes santas de Arão vão ser depois passadas para os filhos dele, né, para que eles sejam ungidos e consagrados nela. Então é bem interessante esse padrão que Deus coloca, e aqui é tudo Deus que está falando. Aqui não se trata de que a Moisés ele está instruindo isso a partir de si mesmo. Não. Aqui foi Moisés que recebeu de Deus diretamente e reproduziu isso, ensinando isso para o povo, evidentemente. E também no capítulo 29, o que é bem interessante é que o Senhor estabelece ofertas contínuas. E ofertas contínuas de geração após geração. Então, isso vai de encontro com o argumento que eu já coloquei aqui em outros vídeos, dizendo o seguinte: há uma necessidade de envolvimento no povo no que diz respeito a questões materiais. Oferta contínua. Aqui ele está deixando a partir do versículo 38 muito claro. Ele diz o seguinte: ó, isso é o que você vai oferecer no altar, né? 2 cordeiros de 1 ano a cada dia continuamente. Então, quando ele está colocando aqui os sacerdotes para fazer essas coisas, da onde vem esse cordeiro? Esse cordeiro, para ser colocado 2 cordeiros de 1 ano a cada dia continuamente, vem do povo. O povo tem que fornecer esse cordeiro para que esse cordeiro seja oferecido em holocausto. E aqui Deus dá detalhes. Você vai oferecer um cordeiro de manhã e outro na parte da tarde. E aí ele coloca no versículo 42 o seguinte: este será um holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei para falar com vocês. Então Deus ele requer do seu povo também esse tipo de envolvimento material. Claro, como é que isso pode ser traduzido para nós hoje em dia? Não é colocando, como eu já falei aqui em outros vídeos, né, dando dinheiro para pastores que são pilantras, não é fazendo aquele papel de omissão, dei o meu dinheiro, quando dá, né, dei o meu dinheiro e eu não me importo com o que estão fazendo com o meu dinheiro. Não é isso, não estou falando nada disso e sou totalmente contrário a esse ensino. O que eu estou dizendo é que você tem que se envolver e você tem que saber aonde você coloca os seus recursos, afinal de contas você transpira para ter os seus recursos. Então quando você destina isso para alguma coisa, o mínimo que você tem que cobrar é a transparência de onde esse recurso está indo e você tem que ver para onde ele está sendo destinado. Tem que haver um resultado disso tudo, porque no fim das contas, o serviço é cristão. E quando se fala de serviço cristão, a transparência deveria ser algo normal. Não deveria ser um grande dilema que igrejas prestassem contas das suas finanças. Parece que há um medo muito grande em diversas igrejas em ser transparente e claros o quanto que a igreja tem de caixa e o que ela está fazendo com esse dinheiro. Mas se você procurar, e eu sei que é difícil encontrar, você vai encontrar lugares onde o dinheiro é tratado com honestidade, onde o dinheiro ele não é destinado a recursos, né, a questões escusas e usado como muitos já fizeram até para comprar cavalos puro sangue por aí, como a gente vê em notícias da internet. Então, tome cuidado. Há necessidade do seu envolvimento, o Senhor requer isso do seu povo e a nós,
cumpre a responsabilidade de não sermos levianos, aonde nós colocamos os recursos que Deus tem nos dado.